Então, bom dia, né? Está iniciando a nosso trabalho, nossa oficina, e com o grupo nessa quantidade, a gente vai poder fazer tudo aqui mesmo, na sala, né? Com a participação de vocês. E aí eu queria conhecer, Michele, de onde você vem, por gentileza, se apresente. Acho que não está ouvindo. Érica, então começa Ela com você. respondeu no chat, Márcia. Ah, ela é da Bahia, mas não está conseguindo falar, não, Michele? Está sem microfone? Ah, tá. Sem áudio. Ok. E você é professora do IFB da Bahia? Trabalha com a EJA integrada? Pode responder no chat que eu vou lendo. Licenciatura, né, da Universidade de Pernambuco. Ok. E o que que fez você participar dessa oficina? O que que te atraiu para essa oficina? Ah, então tá bom. É só curiosidade, né, Michelle? Ok. Então, vamos tentar ver, né, se a gente vai recebendo mais gente aqui. Érica, pode se apresentar, por favor? Olá, bom dia. Meu nome é Érica, eu sou estudante de sociologia e tenho muita vontade de atuar na EJA. Então, ano que vem começa meu estágio e eu já quero estagiar dentro da EJA, né? Ver se eu consigo estagiar dentro da EJA, e então sim já estou começando a me preparar, Ok. porque é um público assim de jovens e adultos, então um pessoal mais maduro, mais vivido, né? São trabalhadores, né? A gente tem essa consciência, né? Então, eu já quero começar com algum preparo, né? Ótimo, então. Seja bem-vinda, Obrigada. Érica. Obrigada. Temos agora a Giovana. Giovana, pode se apresentar rapidamente? Oi, gente, bom dia. Eu estou aqui no meu trabalho, então, assim, vocês vão ouvir alguns ruídos aí, mas então, desculpa aí pelo barulho. Eu trabalho na gerência de integração curricular, né, com o ensino médio e a educação de jovens e adultos, na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. E essa temática sempre me chama muita atenção, né, porque eu trabalho o tempo todo, né, construindo planos de curso e implantando nas escolas e acompanhando essas escolas. Então, assim, eu estou sempre querendo aprender e aprender sempre mais, né? Gosto muito de estudar a respeito, tenho tentado, né, me aprimorar mais nessa temática, porque eu pretendo fazer um mestrado nessa área. Então, eu tenho estudado, né, e procurado muito me aperfeiçoar para que eu consiga realizar um mestrado. Seja bem-vinda, Giovana. Eu conheço a Giovana porque ela também trabalhamos juntas e ela continua desenvolvendo um trabalho que eu iniciei em 2013, 2012.
e faz isso muito bem. Quem chegou agora, nós estamos fazendo um processo de apresentação. Então, a Érica já se apresentou, a Giovana, a Michele, agora tem Ellen, Zênio, e tem mais um colega aqui que está escrito desconhecido. Então, quem quiser se apresentar pode usar a palavra e abrir a câmera e falar, por favor. Bom dia. Infelizmente eu não vou poder ligar a câmera porque eu estou num espaço aqui que eu não vou poder. Mas meu nome é Ellen, eu sou estudante de pedagogia na UFRN, estou em fase de conclusão e eu entrei nessa oficina porque me interessou bastante. Eu tinha uma bolsa que terminou recentemente na universidade, que era com a alfabetização de jovens e adultos. Então, assim, eu não vi muito na prática como integrar essa questão profissional na sala de aula. Então, me interessou bastante assim para ver mais ou menos como é que funciona. Então é isso. E é um prazer estar com vocês aqui. Obrigada, Ellen. Muito bem. Tem mais o Zênio e a Sara. Quem quer fazer uso da palavra, por favor, por gentileza, se apresente. Fala de onde vem e o que faz. Bom dia. Bom dia, está me ouvindo? Consegue ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Mas qual o seu nome? O Wellington, acho que eu apareço como desconhecido, né? Desculpa, eu não consegui mudar a configuração. O desconhecido sou eu, é isso? Isso, você que é o desconhecido. Wellington. Isso, meu nome é Wellington, sou de Natal, trabalho em Macaíba, sou conhecido como professor Tom. Eu trabalho em 2 escolas na EJA à noite, no momento. Uma na Escola Manuel Duarte, em Canabrava, Macaíba, e outra no Centro Alta de Souza. E é um prazer estar participando. Eu assisti ontem a palestra, a abertura. Gostei muito do que assisti, do que ouvi. E é a minha primeira vez que participo do evento da EJA, que sempre achei a EJA muito importante e não sabia, sinceramente, desses movimentos, desses fóruns. Eu estou meio perdido, estou me atualizando. Que bom que estou me atualizando, né? Mas parabéns e quero participar. Seja bem-vindo, professor Tom. Obrigado. Vamos seguir aqui, ainda está faltando 2 colegas. Zênio, Sara, pode fazer uso da palavra, por favor. Oi, gente, bom dia. Tá ouvindo? Estamos sim, pode falar. Então, meu nome é Zênio, eu sou coordenador do SESC Rio Grande do Norte. Nós trabalhamos com educação de jovens e adultos também em algumas unidades e é um prazer estar participando desse momento junto com vocês. Certo, Zênio, seja bem-vindo. Obrigado. E agora a Sara não está mais, né? A Sara saiu. Então, vamos começar. Eu vou me apresentar também para vocês, rapidamente. Eu sou professora, pedagoga, aposentada, trabalhei na Secretaria de Educação do Distrito Federal e me aposentei em 2015. Desde 2008, eu sempre estive muito próxima à oferta da EJA integrada com a educação profissional, porque começou a minha experiência na escola, no ETEC Brasil, né? Naquele programa da Rede Federal, e nesse programa a gente estava numa escola implantando um curso, que era o curso integrado com a educação profissional. E quando nós fizemos esse planejamento desse curso, foi aí que a gente percebeu o desafio que é trabalhar de forma integrada
os conhecimentos da formação regular com os conhecimentos específicos da formação profissional. E essa dificuldade me acompanhou, né, esse desafio, e desdobrou-se em novas tarefas, inclusive com a culminância do meu doutoramento nessa mesma linha de pesquisa. Então, eu coloquei para vocês acessarem que, no caso, é tipo um portfólio, onde eu coloco aqui, vou compartilhar para vocês, todo esse material, né, que eu acumulei aqui exatamente para facilitar o acesso de vocês aonde vocês quiserem sobre o material e o desdobramento da oficina, né? Então, por conta disso, tudo que vocês precisarem tem aqui nessa página, né? Onde vocês também vão conseguir pegar o material, as informações necessárias que nós vamos explorar aqui rapidamente. E aí eu queria apresentar, assim que vocês puderem, e os materiais que eu estou aqui apresentando estão todos nessa página. Inclusive, nessa aba aqui essa apresentação que eu vou iniciar, que fica aqui a metodologia de construção, ok? Então, se vocês quiserem ir lá visitar, agora eu vou compartilhar com vocês a nossa apresentação que preparamos, né? E a gente vai seguindo. Podem fazer perguntas e podem ir se colocando, tá bom? Eu queria fazer uma proposta para vocês de oficina, para a gente fazer isso com o melhor aproveitamento possível, tá bom? Então, eu quero primeiro apresentar esse contexto dessa experiência que a gente teve. Depois, eu vou apresentar para vocês as concepções de integração e interdisciplinaridade, porque eu acho importante diferenciar e destacar essas concepções, porque, na nossa perspectiva, é um dos grandes problemas, essa falta de compreensão dessas concepções de integração e interdisciplinaridade. Aí eu vou apresentar para vocês como é que é o percurso metodológico para a construção de cursos integrados, a construção desse currículo integrado. A minha proposta seria dividir em salas, mas dependendo da quantidade de participantes, acho que nós vamos ficar numa sala só, todo mundo juntos. Depois a gente vai culminar, né, com a síntese do grupo e a gente faz uma avaliação dessa oficina. Tudo bem? Algum destaque? Podemos começar, então? Eu não estou vendo o chat, mas se tiver tudo bem. Eles estão sinalizando aqui no chat que sim. Então, vamos lá. Vou começar explicando bem direitinho essas concepções: integração e interdisciplinaridade. A gente precisa compreender as diferenças, ok? Então, pronto. A integração, como o próprio nome já traz para a gente, é uma perspectiva de que o conhecimento é trabalhado epistemologicamente a partir de algo comum. Então, você não trabalha as ciências de forma fragmentada, porque a realidade, você não vê na realidade a matemática, a biologia, a geografia, você vê o conjunto. Integração é essa perspectiva de se trabalhar o todo a partir de algo que é comum a todos. Aí sim, você querendo aprofundar, se aperfeiçoar, estudar mais a fundo, você fragmenta.
Mas a perspectiva da integração, para ficar bem claro para vocês, é algo comum a todas as ciências, né? Então, se você tem isso comum a todas as ciências, você tem que conceber essa integração antes de pensar nas ciências ou nos componentes curriculares, nas disciplinas. Você tem que conceber a integração, se ela é algo comum a todos, então você tem que concebê-la no projeto de curso. Então, isso depende muito do quê? Do itinerário formativo desse perfil profissional. Então, se esse curso profissional é um curso técnico na área de administração, então todas as ciências que vão ser desenvolvidas para construir esse itinerário formativo, elas têm algo em comum. Então, quando você parte daquilo que é comum ao perfil profissional, você também está considerando o trabalho como princípio educativo. Você está partindo, concebendo o trabalho como na perspectiva ontológica, quer dizer, na perspectiva de que você trabalha, o trabalho é que provê a subsistência humana, faz com que a gente se desenvolva a partir dessa profissionalização, nossos campos de atuação. Então, por isso, você tendo vinculado o itinerário formativo do curso, na construção da integração, você tem o princípio educativo, que é o trabalho. Bom, concebendo a integração, que é o todo, quer dizer, o que é comum a todas aquele conhecimento profissional, dividido por anos escolares ou semestres escolares, e que a gente ainda pode depois aprofundar mais, que eu vou dizer mais à frente como, que seriam os eixos e as unidades didáticas. Então, depois que você concebe o todo, aí sim você vai partir para as partes. E aí entra a interdisciplinaridade. Porque a interdisciplinaridade é exatamente lançada à mão quando a gente já definiu em que aspectos profissionais desse curso e como as ciências dialogarão na formação desse profissional. Técnico em alimentos, técnico em administração, técnico em informática, entendeu? Então, concebida a integração, se concebe a forma de diálogo das disciplinas, que seria a interdisciplinaridade. Então, a integração ela tem que ser concebida na proposta de curso. E ela depois vai confluindo para as disciplinas. Esse diálogo é o planejamento coletivo de um curso integrado, que a gente tem que estar o tempo todo planejando de que forma as disciplinas estarão promovendo a compreensão dessa integração proposta nesse curso técnico. Então, fica claro que existem, né, que é necessário, no primeiro momento, construir a unidade integradora ou conhecimento único, e depois pensamos nas práticas interdisciplinares ou nas unidades integradas. E aí eu pergunto para vocês, até aqui, ficou claro? Eu pergunto, vocês compreenderam essas diferenças? Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho isso importante, deixar isso bem claro. Está tudo certinho? Podemos continuar? Então, vamos lá. Se a gente entende, né? Deixa eu compartilhar. Márcia,
Oi? Isso que eu ia falar, que não estava mais aparecendo a apresentação. Ah, tá. Vamos continuar, então. Se a gente, então, entendeu claramente como isso acontece, eu vou sistematizar aqui. Então, a interdisciplinaridade, ela é pontual, porque acontece na medida que professor A, B ou C, ou o grupo de professores querem fazer um projeto, uma ação interdisciplinar. Então, depende muito da, da iniciativa do grupo, ou pode acontecer porque existe uma tradição de fazer projetos, né, nesse curso, então ele acontece pontualmente no primeiro semestre, no segundo semestre. Então, a interdisciplinaridade ela é pontual. Segundo, depende de uma articulação. Então, você desenvolve a perspectiva de projetos interdisciplinares, de atividades interdisciplinares, tendo um acordo, né, ou algo planejado previamente, né, articulado pelos professores. Nem sempre envolve todas as disciplinas. Ela acontece com determinadas disciplinas que estão querendo promover a interdisciplinaridade. E a gente vê muito, e eu já acompanhei muito isso, de ter professor, eu não sei como é que eu posso ajudar nesse projeto, minha disciplina não vai contribuir com esse projeto agora, eu não quero participar. Então, fica muito na perspectiva da visão do professor com relação a de que forma ele pode contribuir ou não com a interdisciplinaridade, né? E também ela pode acontecer a qualquer momento. De repente aconteceu algo que chamou a atenção na escola, que a escola quer promover projetos interdisciplinares. Agora, a integração é diferente. Por quê? Porque ela acontece no início. Ela tem que ser concebida e pensada no projeto de curso. É possível pensar depois? É possível pensar depois a interdisciplinaridade. Mas a integração só é concebida na perspectiva de unir o perfil profissional com as unidades, né, as unidades didáticas integradas. Necessariamente, a integração tem que estar vinculada ao processo do percurso formativo que esse curso desenvolve. E ela é projetada para o período, então, ela é concebida para o ano. Se o curso tem etapas, semestres, módulos, então ela é concebida para esse período. E, inclusive, para todo o curso, né? Mas ela pode ser ainda concebida para partes menores, envolvendo a questão de algo que os aglutine, que serão os eixos integradores que a gente vai explorar mais à frente. E ela, sim, envolve todas as disciplinas, porque a integração, se a gente parte do estudo da realidade, a realidade envolve todas as disciplinas. Essa é outra dificuldade que a maioria dos professores tem, de ver a sua disciplina como colaboradora desse perfil profissional. Mas a dificuldade desse professor é totalmente justificada, porque nós estamos sendo formados há tanto tempo em caixinhas que temos dificuldade de perceber, de compreender os fenômenos na sua totalidade. Bom, qual é a diferença da oferta integrada? É principalmente a construção coletiva. E aí, a primeira coisa que a gente também tem que fazer para diminuir a resistência desses profissionais que não conseguem ver a sua ciência, a sua disciplina colaborando nesse percurso formativo, desse curso da EJA, então, esses momentos
de construção coletiva garantem, principalmente aos professores da área de formação regular ou formação geral, o não conhecimento das especificidades do perfil profissional. Então, um professor de matemática, ele é matemática genérica. Ele não tem dificuldade de compreender o que a matemática dele pode ajudar na formação do técnico em administração. O que a matemática dele ajuda na formação do técnico em alimentos, o técnico em informática. Então, ele tem que dirigir o olhar da ciência dele, da disciplina dele, para o perfil profissional. Então, não é a matemática do ensino médio sendo justaposta ou sendo só colocada no curso. Não, vamos pegar os conteúdos da BNCC, os códigos, as disciplinas, vamos colocar tudo no curso do ensino médio, do técnico integrado em alimentos, da EJA, do ensino médio, porque é o que está lá no ensino médio, tem que ser colocado aqui. Não é isso. Até porque, pelo perfil profissional, pelo itinerário formativo, se um técnico em administração ele tem um processo formativo, no primeiro momento, trabalha mais as questões gerais, os fundamentos, para depois se aprofundar na compreensão da praxis ou das práticas profissionais, então, necessariamente, não cabe aquela matemática concebida para uma formação geral e genérica para atender esse profissional que vai estar se formando em administração. Não vai caber a mesma matemática do ensino regular, da formação genérica, para um técnico em administração ou um técnico em informática e por aí vai. Nós, enquanto professores, precisamos, compreendendo esse percurso, definir que conteúdos vão ajudar e potencializar essa formação profissional. Essa é a nossa maior dificuldade. Se a gente conseguir compreender que esse currículo integrado ele é construído a partir desse percurso, esse itinerário profissional, nós vamos estar ali para atender a essa profissionalização e não fazer com que esse estudante receba conteúdos programáticos que não têm nenhuma conexão com o que ele vai fazer na prática profissional, com o que ele está estudando. Essas não conexões vão acontecer automaticamente se a gente só faz migrar os conteúdos da formação genérica para a formação específica. Se a gente só fizer essa transposição, nós estamos não promovendo ou não compreendendo a perspectiva de integração desse curso. Então, até aqui, como é que estamos? Tudo bem? Tem alguma pergunta? Oi, Márcia, eu tenho uma pergunta. Pode falar. No caso dos cursos FIC integrados, então, se eu faço um curso FIC integrado dentro de um semestre, eu preciso, então, fazer com que todos os componentes daquele semestre converse com esse curso FIC, ou eu posso fazer uma conexão com aqueles componentes que têm mais afinidade com a temática do FIC? Ótima pergunta. Porque quando a gente está falando dessa perspectiva aqui integrada, nós estamos concebendo técnico em ensino médio integrado à EJA, certo?
Quando a Giovana faz a pergunta dos FICs, então eles são qualificações profissionais integradas à primeira ou segunda etapa da EJA, né, que é a fase do ensino básico, né, alfabetização, e do ensino fundamental. Então, dentro disso, nós vamos ter uma preocupação em dizer que essa integração ela é apenas articulada. É uma integração, quando você fala dos FICs, à primeira etapa e segunda etapa da EJA, ela pode ser concebida interdisciplinarmente e de forma articulada, mas ela não é necessariamente integrada. Por quê? Porque você não vai partir de um curso concebido anteriormente. Você vai estar promovendo uma qualificação profissional paralela à oferta da EJA. E é claro que você pode promover atividades interdisciplinares, é claro, e pode e deve, e com algumas disciplinas, preferencialmente, que conseguem dialogar mais. Até porque, na perspectiva da EJA, das diretrizes da EJA, você pode ceder carga horária de determinadas disciplinas para a qualificação profissional. Então, nesse sentido, essas disciplinas necessariamente têm sim que contribuir no planejamento integrado. Agora, não só contribuir de forma interdisciplinar, mas também cedendo a carga horária deles para a qualificação profissional, porque senão fica parecendo que a qualificação profissional deve ser computada só a hora da formação específica, e não pode. Esse é o grande erro quando se concebe a formação dos cursos FIC integrada ou articulada com a formação da EJA, do ensino fundamental e da alfabetização. Você tem que conceber também carga horária, que tem que valer também a carga horária dessas disciplinas, para a formação profissional. Porque, senão, para que você está fazendo planejamento integrado? Se só certifica com a carga horária do FIC. Então, esse FIC não acaba nunca. Esse estudante tem que ficar um ano inteirinho para conseguir ter 200 horas. Ou a grande dificuldade é que ele talvez nem no semestre consiga ter as 200 horas se ele não for estudar no sábado ou no outro dia a mais. Então, essa compreensão do que é formação no primeiro e segundo segmento da EJA articulada é isso, Giovana. É que a gente precisa também, se a gente planeja integrado, se a gente planeja interdisciplinarmente, precisa computar a carga horária dessas disciplinas de matemática, de português, de história, de geografia, seja qual for, na certificação do técnico, do FIC. E aí sim você termina isso o mais rápido possível também, né? Porque senão a gente fica cozinhando o galo numa qualificação profissional que não acaba nunca, não ajuda nem o estudante, e com o tempo tão dilatado, você também não consegue ter uma formação consistente. Consegui responder, Giovana? Sim, conseguiu. Então, assim, só para eu concluir. Então, quando eu falo de um FIC integrado, eu não tenho, então, essa verdadeira concepção da integração, né? Então, eles só são, só um trabalho interdisciplinar e articulado. Ele não é, né, ele não é verdadeiramente integrado como acontece no curso técnico, é isso? Isso mesmo, porque o integrado que a gente viu nas diferentes concepções é porque a origem do curso é comum, tanto a formação profissional integrada, né, a formação profissional e a formação regular. No caso do FIC, não. Você planeja o FIC
integrado à EJA. Então, você tem um planejamento interdisciplinar integrado à EJA. E é porque o próprio nome fala integrado, articulado, né? E são termos importantes para a gente diferenciar a integração de interdisciplinaridade. Mais alguém? Ok, obrigada. Podemos continuar, então? Então, eu vou continuar. Então, seguindo, que isso aí é algo fundamental para a gente compreender que a construção coletiva do curso tem esse propósito de fazer com que todos conheçam o itinerário formativo desse profissional. Ficou claro que o professor de matemática, de português, de história, geografia, todo mundo tem que sentar junto e compreender que, para ter um técnico em administração, ele vai precisar estudar isso, aquilo e aquilo outro. Para ter um técnico de informática, ele vai precisar estudar isso, aquilo e aquilo outro. Isso é importante para ele compreender de que forma ele pode ajudar e potencializar essa formação. Bom, avançando, nós temos aqui um percurso metodológico. Esse percurso metodológico ele foi testado e validado. Nós fizemos em várias instituições essa construção coletiva dessa forma que está aqui. Então, nessa perspectiva, a gente tem como resultado um projeto de curso coletivo integrado. A construção é dessa forma. Então, seguindo aí, eu não vou me deter, eu vou ler rapidamente, porque eu tenho um outro material que explica melhor. Então, seria, no primeiro momento, definir o tempo e o formato do curso. No segundo, qual seria o eixo transversal. No terceiro, o percurso formativo, que é exatamente o itinerário formativo profissional. Os eventos integradores por período, quer dizer, nós vamos culminar com os seminários, com feiras, atividades, né? Fica bem amplo, né? Aí eu mudei aqui a ordem. Do percurso formativo vai para o 4, que seriam os eixos integradores, que nós vamos explicar melhor o que é. Depois, os projetos integradores por período, engraçado, né? Porque na perspectiva interdisciplinar, esses projetos são pensados depois, concebidos depois. E nessa perspectiva integrada, ela acontece como princípio de integração, porque é aqui que a gente pensa as unidades integradas didáticas, né? O sexto momento seriam os eventos integradores, o sétimo, as estratégias de avaliação, e o oitavo momento é a estratégia para a permanência dos estudantes. Então, isso é concebido aqui. Dentro dos princípios, que eu não vou me deter, mas são princípios fundantes que estão, inclusive, naquele documento base do PROEJA e que faz parte também da nossa definição de como deve se basear, né, o curso integrado, que seria o trabalho com o princípio educativo, com eixos, um trabalho integrado interdisciplinar, em rede, sendo sempre tendo um conhecimento do todo, da realidade como um todo, de uma forma integral, com a criação de projetos e tendo a pesquisa como promotora do conhecimento. Bom, então aqui eu vou deter com vocês,
que seria exatamente a parte da oficina. A parte da oficina agora seria o seguinte: nós ter aqui um itinerário formativo, onde, em grupo, nós iríamos construir, baseado exatamente nesses aspectos aqui. Então, eu queria ver com vocês se a gente poderia fazer agora essa experiência comum aqui a todos, ou a gente dividiria em grupos para fazer esse trabalho de construção dessa proposta de currículo integrado. O que vocês acham? Respondam aí, ou então usem o chat para falar. Ninguém? Por mim, pode ser por aqui, professora. Por mim, não sei os demais. Ok, parece que o Zênio também concorda. Então tá bom, a Thaís por aqui. Então tá bom. Eu queria, assim, vocês podem me interromper para fazer pergunta, porque eu acredito que assim fica mais fácil, né? Então vamos lá. Essa proposta que eu estou apresentando aqui diz o seguinte, que esse perfil profissional precisa ser definido. Então, vamos pensar num perfil profissional que vocês conheçam e dominem mais. Vamos fazer um exercício rápido de como a gente poderia construir esse curso, definindo agora, entre nós, qual seria um perfil profissional que vocês me ajudariam a construir nessa perspectiva. Só para vocês entenderem rapidamente. Cuidador de idosos? Ai, meu Deus, eu não conheço muita coisa de cuidador de idosos, não. Você vai ter que me ajudar muito. Aliás, não é. O cuidador de idoso é um curso básico, mas ele não é técnico. Eu gostaria de ter um curso técnico. Márcia, tem o técnico agora, é cuidados com idosos, o técnico. Não sabia. Tem. Inclusive, a saída intermediária é cuidador de idoso. Olha que legal! Então vamos lá, vai ser um desafio. Vamos fazer o do cuidador de idoso? Olha, Vamos, me acho que vai ser ajudem. bom. Ótimo. Então vamos lá. Vamos fazer o cuidador de idoso. Nós vamos escolher o técnico idoso. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Márcia, o curso técnico é cuidados de idosos. E o FIC é cuidador de idosos. É porque a Thaís está aqui junto comigo e ela tá sem microfone e pediu para eu te falar. Ótimo. Então, nós vamos fazer a construção desse curso aqui agora, de cuidador de idoso. Vamos lá. A primeira coisa que a gente faz, se a gente definiu um cuidador de idoso, a gente vai fazer o seguinte. Vocês conhecem? Olha, deve ter cuidador de idoso. Vocês conhecem a historicidade desse curso técnico? Ele deve ter uma história, porque se ele deixou de ser um curso básico e passou a ser um curso técnico, tem uma história, né, que justifica isso. E será que todo mundo da instituição conhece essa história? Qual a historicidade dessa formação profissional? Vamos lá, quem quiser falar, quem conhece? Porque, por exemplo, tem professores da área específica que não conhecem. Por que
que o técnico em cuidador de idoso agora foi promovido para uma formação mais especializada, porque antes ele era um curso básico. O que aconteceu na nossa sociedade e no nosso contexto atual para justificar essa formação técnica? Vamos lá, está aberto o microfone. Bom, um dos primeiros motivos, né, que se tem é que assim há um grande número, né, as pessoas estão vivendo mais, estão precisando de cuidados e as pessoas nem sempre estão preparadas, né, para fazer esses cuidados, né, com o nosso idoso, né? Então, como houve essa prevalência, né, que a Thaís está colocando aqui, né, da idade, houve também a necessidade de ter pessoas mais instruídas, né, com formação mais específica para atender esse público. Esse foi um dos fatores. Bem, apesar de eu não ser da área de cuidador de idoso, mas eu tenho 2 idosos dentro de casa, meus pais, e cuido deles. Eu acho que devido a isso, a necessidade do país, né, de ter muitos idosos, então oferecer um serviço de qualidade realmente, e oferecer tem microfone ligado, está atrapalhando. Eu acho que é isso a realidade do país, no Brasil todo, a necessidade de oferecer um serviço de qualidade, né? Por exemplo, eu como filho preciso sair para trabalhar e com quem vou deixar meus pais, né? E tenho que deixar meus pais com alguém que eu possa confiar, alguém de confiança e que eu sei que se precisar de uma ajuda, essa pessoa, na minha ausência, vai poder atuar de forma correta e agir de forma confiante. Eu acho que o caminho é esse, eu acho que, acho que seria uma resposta. Eu vou falar, é a Thaís, pelo microfone da Gil aqui, que eu tô muda, eu fiquei com vontade de falar. Pode falar, Gil. Aí é a Thaís, que está falando no microfone da Gil, tá? Aqui tinha pedido para botar essa abordagem. Eu fiz mestrado e doutorado nessa área, né? E trabalho, a gente está até montando uma matriz aqui, eu, a Gil, o Nilton, que acabou de falar também, integrada, a EJA está com esse desafio, né? Desse curso, que é Cuidados de Idosos. O cuidador é uma saída intermediária. E aqui no Brasil, acho que um grande fator etimológico para isso, né, é que nós, em 20 anos, dobramos a população de idosos. Enquanto países como a França, por exemplo, levaram 100 anos para dobrar a população de idosos. E a gente não teve tempo hábil para se preparar para um envelhecimento com qualidade de vida, com saúde, né? Então, agora a gente está assim, com uma população imensa, cada vez crescendo mais, e que não houve um preparo para isso acontecer, né? Então, nós estamos até montando aqui como outras saídas intermediárias, né? A primeira delas, né, nessa matriz que a gente está tentando construir, seria o acompanhante de idoso, um idoso que ele não é frágil, mas ele, assim, existe o perigo, né, de estar só, de morar sozinho, enfim. E aí, depois, no semestre seguinte, a segunda saída intermediária seria o cuidador de idosos, que aí é um idoso um pouco mais frágil, mas que ainda não está muito invadido, que a gente fala, né? Então, ainda não pode usar uma sonda, mas é uma sonda no nariz, ainda não é uma gastrostomia, que é aquela alimentação direta no estômago, enfim, ainda não está tão invadido do ponto de vista da saúde, mas vive em domicílio. E aí, finalizando com o cuidado, com o técnico cuidados de idosos, que aí é um idoso muito mais frágil, que de repente já está numa linha de cuidados paliativos, que a família quer manter em casa, né? E muito mais invadido do ponto de vista da saúde, de debilidade mesmo, funcional, mental e física. Era essa contribuição que eu queria dar. Deixa eu devolver o microfone para a Giovana. Não, vai ficando aí, olha aí, é importante. Entra aí também, Thaís, entra como estudante para a gente montar isso aqui. Olha só, nós temos... o que é importante? Não sei se vocês observaram,
Mas olha só, essas falas, esse conjunto de falas, num grupo de uma instituição, faz com que todos nós compreendamos, inclusive as justificativas desse curso, mas compreendamos o propósito dele, né? Então, olha só que legal a gente compreender qual é o propósito de uma formação profissional. E aí, Thaís, essa sua fala, num grupo de professores das várias disciplinas desse curso, ou desse futuro curso que está sendo construído coletivamente, é importantíssimo, porque é importante que esse professor de português, de matemática, de biologia, de geografia, de história, seja qual for, compreenda essa formação profissional. Compreenda o que é esse curso, esse técnico em cuidados de idosos, vai precisar estudar, aprender, compreender melhor no contexto profissional. Então, se você até já falou e eu já comecei a escrever aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Eu coloquei aqui, então, que você me ajudem, por favor, que o objetivo geral desse curso seria promover os conhecimentos para os cuidados dos idosos, com os idosos específicos em vários contextos sociais e mais alguma coisa. Me ajuda a completar aí. Vou colocar em dificuldades de saúde específicas, né? Fica melhor. E em vários. Olha, a gente não precisa saber tudo de idoso hoje, mas vocês concordam que esse objetivo geral seria mais ou menos o que a gente teria como objetivo geral do curso? Pode me ajudar aí, por favor. Você concorda, né, Thaís? Ótimo. Então, fica assim. Olha só, nós estamos fazendo isso de forma coletiva. Qual seria, então, o objetivo geral do curso? Promover os conhecimentos para os cuidados com os idosos em dificuldades de saúde específicas e em vários contextos sociais, que é mais ou menos o resumo do que ela colocou. Olha, observe o seguinte: é uma conversa longa, detalhada, aprofundada de como acontece essa formação desse profissional que é técnico em cuidados de idosos. Quais seriam as saídas intermediárias? Quais seriam as necessidades, né, formativas? Isso é uma discussão longa. Isso ficou claro para todo mundo, assim, que isso é um momento coletivo que a gente aprofunda essa formação profissional com todos os professores. Se você quer conceber uma formação integrada sem a participação desses professores, dessas ciências, então você depois, definitivamente, sem sombra de dúvida, você não pode deixar de fazer essa discussão quando iniciar a implantação desse projeto. Porque os professores que não participaram dessa discussão precisam compreender como acontece esse processo formativo. Porque, olha, qual é a lógica do currículo e da escola? É você chegar, pegar a ementa do seu currículo, né? Pega lá a ementa da sua disciplina, naquele currículo, naquele curso, vai para a sua sala virtual, para a sua aula presencial e dá a sua aula. Ele está fazendo errado? Não está, não. A integração não acontece se não for articulada, se não for compreendida como um processo em exercício permanente, porque senão esse professor vai continuar dando a aula dele de forma isolada. Isso é o que é certo, o que é normal. Não está errado fazer isso. Mas não, para a integração isso não pode. Então, se a gente concebeu a integração preliminarmente, você depois pode também fazer essa discussão da integração com todos os professores que chegam para o curso, porque ele não vai compreender essa organização desse percurso formativo se não for
conversando com profundidade. E, para isso, os professores das áreas específicas têm um papel fundamental de explicar isso nos planejamentos coletivos, como isso acontece. Ok? Bom, agora, nós, metodologicamente, o segundo momento é a gente decidir qual seria o eixo estruturante ou transversal desse curso. O que é isso? Você tem algo que passa por todo o curso, que é uma temática para além, né, de uma formação específica, mas que tem como perspectiva o objetivo geral do curso. Então, você tem que pensar num eixo transversal do curso que dialogue com o perfil profissional e com o seu propósito. Veja bem, tem alguma proposta que vocês estão pensando de eixo? Qual seria um eixo interessante aqui para a gente registrar? Pode colocar aí no chat, por favor. Alguém tem alguma proposta de eixo? Márcia, a gente já fez algumas discussões, mas aí no objetivo, para a gente atingir o que a gente pensou aqui, teria que colocar, eu acho que teria que complementar o objetivo, colocando. Eu não estou conseguindo ler aqui, porque está muito pequenininho para mim. Uhum. Mas no final, é que colocasse que alguma coisa assim, no apoio às atividades da vida diária, na ajuda nos processos de saúde e doença, e como facilitador da integração idoso, família e sociedade. Isso que eu acho interessante, essa construção, né? Idoso, família e sociedade. Então, fazer uma integração voltada para esses pilares. Assim, é só uma discussão que a gente está tendo e que eu não sei se ficou claro no objetivo então, geral. Eu já estou pegando aqui as coisas no ar. Então, por que não coloca esse eixo integrador? Idoso, família e sociedade, é isso? Idoso, educação e sociedade? A gente pensou um eixo que seria aqui, ambiente, saúde e sociedade. Então, seria um dos eixos, mas não seria esse eixo transversal. Seria mais um dos eixos Sim. dos módulos lá. Mas o eixo transversal do curso seria vincular a questão do idoso com essa perspectiva de apoio, né? Isso, família, sociedade, de idoso, família e acolhimento, sociedade. de humanidade, acho que tem muito a ver com humanidade, com acolhimento, Isso. com amorosidade, né? Idoso, família e sociedade, acho que precisa complementar aí. Seria idoso, família e sociedade, uma perspectiva, uma proposta que é a promoção de saúde. Promover saúde e bem-estar, a promoção de saúde e bem-estar. Na promoção, né? Na promoção da na saúde. promoção de saúde e bem-estar, do idoso? Na promoção. Seria. Porque, não sei se vocês estão percebendo, porque o eixo ele é bem abrangente, né? E ele tem que dialogar com esse objetivo geral. Eu acho que seria interessante isso. Só vamos ensaiar esse? Idoso, Sim. Depois a gente até o final termina. Idoso, família e sociedade. Família e sociedade. A perspectiva humanizante e acolhedora. Depois a gente pensa. Seria mais ou menos algo que dialogasse com todo. Bom, para a gente partir para o segundo, o eixo, aqui nós teríamos que ver quantos semestres ou quantos anos de formação, qual o período de formação.
São 800 horas, Márcia. 800 horas é 1 ano e meio, né? Mas isso para um... Mas veja bem, Thaís, você colocou aspectos... A gente pode complementar isso depois. Mas você colocou aqui 3 semestres de um curso técnico subsequente. Quando é um curso integrado, é no mínimo 2 anos e meio. A gente não conseguiu ofertar menos que isso. Certo? Então, se a gente está falando de 3 semestres, não é o integrado. Pois é, Márcia, a gente é isso que a consegue, gente está Márcia. tentando ver agora nessa possibilidade, Márcia, né, da Uhum. gente conseguir estruturar, porque dentro das novas legislações, ele fala que o curso integrado à EJA ele pode ser até 2.000 horas, né? Um curso integrado à EJA, ele pode ter até 2.000 horas. Então, a Sim. gente está fazendo esse exercício aqui para a gente ver se a gente consegue. Lógico que todos os cursos de repente não contemplam, né? Mas a gente está vendo que esse cuidador de idoso, né, o técnico em cuidado de idosos, como a carga horária dele é menor e é um curso que não é tão pesado, ele é mais leve, a gente consiga ver se consegue colocar ele dentro dos 3 semestres, né? A gente está fazendo esse exercício aqui entre a gente, né, e a DIEJA, para ver se a gente consegue chegar a um ponto, mesmo que a gente não conseguiu nos 3 semestres, no máximo 4. Né? Porque hoje o catálogo ele traz essa preocupação, né, da gente não ter cursos muito longos, principalmente quando integrado à EJA, porque a possibilidade de evasão é muito grande, né? Então a gente está tentando fazer esse exercício. Quando você colocou lá da interdisciplinaridade, seria interessante, porque é um curso na área da saúde, eu colocar conteúdos junto com a biologia, né? Isso. Então, conseguir fazer essa integração de fato entre os conteúdos. E é esse exercício que a gente está tentando fazer aqui, né, para ver se a gente consegue colocar dentro dos 3 semestres, ou, se não, no máximo mais um, para que o curso seja atrativo. Isso aí o perigo dessa proposta, quanto mais você também diminui o tempo, mais superficial fica essa formação, mais precária, né? Essa é a grande crítica que a gente tem feito hoje com relação a essa redução, esse enxugamento da carga horária, né? Ela tem um propósito de diminuir a evasão, mas, em contrapartida, traz também uma formação mais aligerada, mais precária, né? E é E a gente exatamente disso que a gente está preocupado, e a gente está fazendo esse exercício aqui agora, analisando o que o aluno deve aprender, né? O que ele tem que saber. Né? A gente Isso, fazendo esse conjunto dessas disciplinas, para a gente tentar colocar um número mínimo de disciplinas, mas que contemple o saber necessário para que ele consiga sair um técnico, né? Ou um acompanhante lá no primeiro módulo, que é a nossa sugestão, preparado para agir no mundo do trabalho. A gente está tentando fazer esse exercício. e É igual por eu te isso, coloquei, eu concordo que alguns cursos a gente não vai conseguir fazer ele nesses moldes, né? Porque a demanda das disciplinas são maiores, né? Mas com esse de cuidar de idosos, que é uma carga horária menor, que é um curso mais leve, eu acho que é possível a gente fazer esse ensaio. ok. Agora, é importante, quando você enxuga muito, você tem que discutir muito com todo o grupo realmente esses conhecimentos. Quais são os conhecimentos necessários em cada momento, em cada etapa formativa, porque agora a gente tem que compreender que o eixo integrador ele está ligado para uma etapa. Então, por exemplo, a Thais começou falando, o primeiro momento dessa formação é ele sair como cuidador de idoso ou é mais à frente? Não, é Porque o primeiro momento acompanhante. é uma formação mais Isso. inicial, não é isso? No primeiro semestre a gente estava pensando no acompanhante, porque é aquele que não tem que ter um conhecimento tão específico. E no segundo semestre, aí ele já sairia o cuidador. E no terceiro, o técnico em cuidados de idosos, já mais com conhecimento bem mais amplo, né? E uma estrutura mais específica, né? Para aquela Certo. formação. Então, vocês observem o seguinte: para eu definir os eixos, eu tenho que saber
qual é o propósito da primeira etapa formativa, que é a primeira etapa formativa não é o cuidador, é o acompanhante, né? Então, a primeira etapa é acompanhante de idosos. Então, qual seria um eixo integrador que cabe bem para essa etapa de acompanhante de idosos? Acho que o grupo aí já deve ter pensado. Sim, a gente pensou ambiente, saúde e sociedade. Legal. Ó, o pessoal está pegando a cola aqui do técnico de idosos do Distrito Federal. Ambiente, saúde e sociedade. Observem bem que essa temática é legal. Por quê? Porque como você trabalha nesse primeiro momento também, não só os fundamentos da formação profissional, mas também o fundamento das disciplinas, né? Então, você consegue trabalhar de forma generalista os conhecimentos básicos desse perfil profissional. Então, por exemplo, o que a disciplina de História vai falar de como surgiu essa profissão, como ela foi se estruturando ao longo do tempo, quais são as bases, né? Desde a idade antiga de acompanhante de idoso, de cuidador de idoso, né, do técnico, né, em cuidados de idosos. Quais são as bases históricas, sociais, que definem essa profissionalização? Como ela foi se constituindo ao longo do tempo? Além disso, é importante também situá-la geograficamente. Em que lugares do mundo existe essa necessidade? Em todo lugar, em toda a sociedade? Gente, olha, aqui você, nessa primeira etapa formativa, que a gente já definiu aqui, você tem uma série de conteúdos relevantes que contribuem para o curso técnico em cuidados de idosos. Alguma dúvida? Vocês estão entendendo bem, direitinho? Alguém quer colocar alguma coisa? Tudo A bem? gente pode também trabalhar na biologia, né, Márcia? A questão da saúde, a saúde do idoso. O que mais? Exatamente. Questão de saúde, doença, né? Olha só. A química, física, tem aí muitas contribuições também a dar, porque ela pode verificar a questão tanto da medicação quanto da questão da evolução ergonômica, né? E por aí vai, de aparelhos. Olha só, você trabalhar na perspectiva, né, de vincular a sua ciência com o conhecimento do técnico dá mais sentido à formação, né? Então, pode puxar também para a sociologia, de repente, a gente pensou o sujeito e o coletivo, né? Essa questão do idoso no coletivo. A gente já fizemos aqui alguns exercícios, né? Em relação a isso. E também a questão da legislação, que aí eu não sei como é que a gente poderia integrar isso, como o Estatuto do Idoso. Com certeza, né? Acho que nessa primeira etapa é muito importante já conhecer esse Estatuto do Idoso, né? Tem muita coisa mesmo para aprofundar. Bom, me permita. Pode sim, fica à vontade. Eu não sei se eu acho que eu não falei, eu sou de língua portuguesa, e como vocês falaram, um desafio, né, de como trazer isto para a minha realidade, né, língua portuguesa. Aí eu estava aqui pensando, gêneros textuais, né, a bula do remédio, a receita médica, a importância do horário lá do remédio, e a colega falou agora a questão de como trazer a questão da lei, Estatuto Idoso. Língua portuguesa poder tratar disso. O próprio tom de voz, como tratar esse idoso de uma forma mais suave, mais acolhedora,
traria para a língua portuguesa, de repente, né? Só a título de somar e como trazer para a minha realidade. Obrigado. Ótimo. Então, agora nós vamos tentar construir o eixo integrador da segunda saída, que é cuidador de idosos. Só para a gente tentar aqui, até por conta do nosso tempo. Vamos ver se a gente adianta. A Vocês gente tem aqui pensaram? uma proposta, Márcia. Pode falar. Mundo do trabalho, direitos humanos e ética do cuidador. Esses eixos integradores, eles ajudam, ele é a referência das disciplinas na hora de pensar de definir os seus conteúdos programáticos. Então, ele tem que olhar para o eixo e verificar se a disciplina dele está dialogando com esse eixo. Mundo do trabalho, direitos humanos e ética. Ética do cuidador. Ou não, ética do cuidado, desculpa. Ética do cuidado. Ok. Olha só. Então, no primeiro momento, essa formação trabalha a perspectiva mais geral da questão do ambiente, da sociedade, da questão desse acompanhamento do idoso. Na segunda etapa, ele já trabalha de forma mais prática nesse cuidado, compreendendo também quais as relações dele com o mundo do trabalho, quais são direcionando a questão do Estatuto do Idoso na questão dos direitos humanos e da ética do cuidado. Por que existe um Estatuto do Idoso? Né? Por que é necessidade na nossa sociedade de ter um Estatuto do Idoso? Né? No sentido de referenciar esse trabalho e esse cuidado. Então, é importante também discutir isso com o grupo. Eu acho que a gente fica conseguindo exemplificar bem também aqui, quando a gente trabalha a questão da terceira etapa, que é a própria formação técnica, não é isso? Isso. Ela só não está aqui agora perto, para eu ver como passar para ela, para ver se está. Ela, depois eu falo. Então, agora nós temos o técnico em cuidados de idosos, que é exatamente na perspectiva da intervenção social. O que vocês pensaram, então, como eixo? O último a gente pensou trabalho, educação e saúde. Eu acho que a gente podia pensar em algo mais... a gente colocou assim, organização social, trabalho, educação e saúde. Ficou muito genérico, não? Eu, particularmente, eu também achei. Eu acho que tinha que ser algo mais voltado para uma intervenção. Intervenção na sociedade, né? Ou assim, práticas, ou a praxis e cuidados do idosos, né? Ou alguma coisa voltada mais para práticas, sociedade, organização e práticas sociais de cuidados de idosos, não sei, algo que se voltasse mais na perspectiva deles compreenderem várias formas, né, de atuação que eles vão ter que desenvolver. Era assim, é uma organização social. Então, assim, quando a gente pensou nisso, foi mais ou menos nessa perspectiva aí mesmo que você está falando. Talvez a gente não tenha conseguido colocar isso dentro do eixo. Mas essa organização social, né? Nessa perspectiva mesmo. Eu vou colocar assim, organização social e práticas em cuidados de idosos, que vocês depois, isso. Claro, mas é mais ou menos essa linha aí mesmo de pensamento. Ok, então nós estamos conseguindo já montar, olha só o que a gente está fazendo aqui, estamos agora indo para o projeto integrador. Por que a gente tem que pensar nesse projeto integrador?
porque ele tem que partir também do que é comum a todos. E o que é comum a todos? É esse percurso formativo. Então, o que a gente define aqui? Olha só, se nós temos, na primeira etapa aqui, esse eixo, então nós vamos ter um projeto integrador voltado para a primeira etapa, que dialoga com o eixo e que dialoga com os demais componentes do curso. Ó, a gente já pensou em uma aqui. Podemos falar? Nossa, é bom que a gente ganha tempo nessa oficina. Ó, promoção da saúde e cuidados com a pessoa idosa. A promoção da saúde no cuidado com a pessoa idosa, alguma coisa assim. Ótimo. Então, olha só, os demais colegas da oficina, vocês compreenderam por que eles vincularam, né, essa temática com o projeto integrador? Explica para a gente aí, vocês. Alguém explica aí por que vocês escolheram essa primeira temática? Esse primeiro projeto? É. Por quê? Porque a gente vinculou, né? Como a gente pensou no eixo integrador como ambiente, saúde e sociedade, né? Então, a gente fez toda essa contextualização, né? Pensando aqui de que forma que a gente atingiria, né? Os nossos objetivos dentro de um projeto. Por quê? Esse projeto integrador, ele teria que aliar, integrar, né, os diversos componentes, ajudar nessa integração, né, dos diversos componentes do curso com a parte específica, que seria de educação profissional. Então, a base comum, ela teria que se aliar, né, se integrar com a parte específica do curso. Então, pensando nisso, na construção desse eixo, a gente, então, pensou nesse projeto integrador, aliando, né, dentro de todo esse contexto e aliando tudo isso, a gente pensou, então, na promoção da saúde, né, e cuidados com a pessoa idosa. E aí, então, sempre elencando, né, ambiente, né, quando eu falo lá da saúde, então, o ambiente onde ele vive, o cuidado dele no ambiente onde ele está, né, e tudo isso vinculado à sociedade. Então, promoção da saúde. E também até com a saída, né? Como a saída é de acompanhante, seria interessante você ter esse conhecimento, né? Essa promoção da saúde do idoso, cuidado com a pessoa idosa. Então, foi pensando nesse sentido. Então, mais assim, mais genérico, né? A gente ainda não entrou muito especificamente no cuidador, porque isso vai ficar no segundo momento, que seria que a gente iria abranger isso com um enfoque maior. Então, esse como é só acompanhante, então a gente faria dentro desse contexto. Certo. Inclusive, teria até já uma situação problema, porque todo projeto integrador parte de uma situação problema, uma situação problema desafio para o grupo, né? Então, qual seria o problema desse projeto? Acho que seria a promoção da saúde, né? Então, tem que partir de uma problematização. O idoso, no contexto social atual, recebe apoio, tem recebido apoio e cuidados de forma razoável, né, ou satisfatória? Pode ser isso? Pode. A questão problematizadora a gente ainda não chegou nela, porque normalmente a gente faz isso com um grupo de professores, né, dentro de uma oficina como essa aqui. Então, aí a gente vai puxando e vai criando essa questão problema. Ok. Só assim, para a gente ajudar nessa compreensão.
Vocês estão quem não está de Brasília aí tem alguma dúvida? Tem alguma uma proposta? Se vocês quiserem falar ou colocar no chat, porque a gente está conversando, montando aqui. Como eu não vejo muito vocês, vocês podem ir falando também. Olha, eu vi aqui no chat, né? O Newton colocou o segundo projeto integrador, envelhecimento ativo e saúde funcional. Temos uma questão aí, né? Qual seria nosso problema de partida? Nossa situação problema? Eu acho que já é realmente essa questão de adequação, né? Como envelhecer, quais são os cuidados que a gente deve ter. Eu acho que aí a gente pode ter, assim, identificar vários problemas, né, dentro desse segundo Ótimo. projeto, né? Que esse é o envelhecimento ativo e a saúde funcional. Como que eu vou me portar? A gente vai chegando a uma certa idade, você já vai ter que se rever nas posturas, as atividades que não pode fazer. Eu estou entrando nessa geração aí do idoso amanhã. Então, eu já ando, Márcia, pensando mais nessas questões, né? Quando você colocou lá no primeiro módulo acompanhante, né, assim, como integrar na física, né? Aí a gente já vê essa questão da mobilidade, dos espaços, né, da dimensão dos móveis dentro de casa. Então, tudo isso a gente já consegue já visualizar, né, a partir dessas problemáticas. Muito bem. E aí, qual seria? Olha só, a gente já fez o primeiro e o segundo projeto. Qual seria o terceiro projeto? O terceiro, a gente também já pensou aqui. Então, seria pessoa idosa, sujeito de sua história e detentora de direitos. Legal. Temos já uma situação problema para isso também. Qual seria a situação problema? Os direitos do idoso? Do terceiro projeto. A história, né? Sujeito de sua história e detentora de direitos. Então, seria alguma coisa nessa linha, né? Poderia colocar quais as melhores práticas, né? Como situação problema, quais as melhores práticas no cuidados de idosos ou para o cuidado de idosos, uma coisa assim, Para o cuidado, né? Quais as melhores práticas para o cuidado com os idosos? Cuidado. Pronto. Olha só. Então, o que a gente quer destacar? Tem gente que fala assim, nossa, mas já pensou o projeto integrador aqui? Veja bem, nós não definimos qual vai ser a estrutura e a forma do projeto. E isso a escola pode modificar várias e várias vezes. Pode, inclusive, redirecionar a situação problema, desde que não dê conflito com as demais etapas formativas. Mas é importante já extrair aqui. Por quê? Porque aqui o nosso projeto integrador está na perspectiva da integração e não da interdisciplinaridade. Seria interdisciplinar se eu partisse de uma discussão envolvendo algumas disciplinas. E outra diferença também é que nós estamos pensando no projeto integrador a partir do perfil profissional do curso.
E aí sim você tem o trabalho como princípio educativo, porque essa perspectiva de trabalho aqui é de construção de uma profissionalização. Então, os saberes necessários para me constituir como profissional, e não para eu ganhar dinheiro, né? E que isso vai ser consequência quando eu conseguir um emprego na área. Mas eu vou ser uma cuidadora de idosos porque eu me constituí nesse processo formativo, a partir dessas experiências, dessas etapas formativas, né? Bom, e agora fica mais fácil a gente compreender, a partir daqui, e definir quais seriam as atividades interdisciplinares, né? Que a gente poderia estar pensando, e os eventos integradores. Então, aqui eu acho que a gente não precisa desdobrar a esse ponto, mas olha só, que trabalhos, né, que dimensões a gente poderia alcançar aqui em determinadas atividades, onde a gente envolvesse as dimensões articuladoras do curso técnico, né, que é ciência, tecnologia e cultura, né? Então, que atividades poderiam ser concebidas a partir desses núcleos, né? Onde você, pensando o projeto, você só vai desenvolver essas práticas integradas, né? Ou interdisciplinares. E que eventos nós podemos aqui definir? Nós podemos fechar que esse primeiro projeto integrador, nessa primeira etapa formativa, eles façam uma apresentação oral, né? Ou um seminário, ou uma troca, né? De um encontro, né? De socialização. No segundo projeto integrador, um dos eventos integradores pode ser eles trazerem especialistas, né, palestras específicas, o trabalho do grupo seja montar toda uma estratégia de apoio, e como seria, em determinados casos, desenvolver esse apoio, né, esse acolhimento, para o idoso que está numa cama, para o idoso que precisa, que é cadeirante, para os vários tipos, né? Compreender bem como é que são a diversidade de atuação, de apoio a esses idosos. E no terceiro, seria algo mais prático, né? Algo que eles talvez tenham vivenciado no estágio, algo que eles já tenham conseguido desenvolver como praxis, ou um projeto de praxis, né? De intervenção em determinada situação que eles mesmos identificaram. Eles podem ter saído a campo, identificaram determinados problemas e passem, a partir da pesquisa e do apoio das demais disciplinas, e encontrando as respostas. Certo? Alguma dúvida, gente? Pode perguntar. Perfeito sua fala, Márcia. Eu acho que essas atividades interdisciplinares aí realmente culmina com a prática do aluno, né? Quando ele já estiver lá na sua prática, ele vai identificando os problemas e levando esses problemas para a sala de aula, discutindo com o grupo, com o coletivo e propondo as intervenções. Né? Isso mesmo, Newton. Mais alguém? Olha só, eu fiquei pensando aí nessa proposta de técnico e idosos, né? O que eu fiquei pensando é que nesse segundo momento, nessa etapa formativa, esses especialistas, ou ter a oportunidade de confrontar com essas situações do contexto atual, como estudos de caso, né? Como o reconhecimento dos problemas que tem nessa área, né? Nesse setor de cuidados de idosos,
seria interessante para culminar com exatamente ações interventivas, com ações ou propostas de ações no sentido de mudar essa situação que é problemática ou precária, né? E aí sim você tem uma sequência formativa, porque primeiro esse estudante do técnico ele conhece a sua profissão na sua totalidade. No segundo momento, ele vai compreender a diversidade de ações, né, e as formas de abordagem. E no terceiro momento, é como profissional ele pode mudar aquela situação, resolver problemas voltados para aquelas situações dentro de regras, né, que fazem a base da sua formação. Tudo bem até aí? Está claro? Vocês conseguem conceber a culminância de um curso desse? Nossa, eu fiquei pensando em várias formas de culminar, né? Porque após esses projetos integradores, eles têm que ser apresentados ao final desses momentos, dessas etapas formativas, com essa perspectiva mesmo, de divulgar até novidades nesse campo de atuação profissional. O que vocês acham? Sim, eu concordo com você. Eu acho que realmente é uma atividade, né, bem preponderante, né, que deve ser feita. Agora, esse trabalho todo, né, Márcio, eu acho assim, é igual você colocou, a gente tem que fazer esse trabalho com um grupo de professores depois, quando for ser implantado o curso, né, para a gente colocar na prática, né, com eles o que está estruturado na proposta, né, e, igual você colocou, a cada semestre chegou um professor novo fazer todo esse trabalho, né, de conscientização, né, da importância de se trabalhar esses projetos, né, de se levar esse debate para a sala, né, de levar propostas, né, para soluções, né, dos casos encontrados, né. Acho que é Sim. perfeito. Essa fala sua realmente é muito interessante nesse sentido, né? A gente consegue visualizar, pelo menos eu consigo aqui, né, diante do que a gente foi estruturando e da sua fala, né, a importância desse trabalho. Porque a gente também aprendeu uma coisa, viu? E aí eu vou já encaminhando para os finalmente aqui. Não existe integração quando o grupo também não está integrado. Olha só, o currículo integrado ele é um exercício. Ele vai ter momentos na instituição que ele está muito bem articulado e ele consegue ser oxigenado de forma permanente nos espaços de planejamento coletivo. Essa é a escola ideal. A escola ideal e que vai manter a perspectiva integrada é quando ela consegue conceber de forma sistemática, coletiva e permanente o planejamento do curso e a avaliação do curso. São esses processos que vão oxigenando o curso. Então, o currículo integrado ele é um movimento em espiral, como está nesse desenho. Ele vai estar sempre crescendo e evoluindo se ele tiver sempre esses componentes nas suas etapas formativas sendo considerados. Porque se ele não for oxigenado, não existe currículo integrado. Você pode ter o curso lá sendo encaminhado, você pode ter várias atividades sendo desenvolvidas de forma isoladas ou agrupadas, mas não integradas. Então, depende de uma gestão escolar comprometida, onde o gestor vai estar, junto com o coordenador pedagógico, sempre mobilizando esses momentos de planejamento coletivo e de avaliação, porque a avaliação desse trabalho, dos projetos, de todo o processo, ela oxigena e aperfeiçoa, e aí promove esse crescimento, porque sem avaliação você pode estar só desenvolvendo esse ciclo,
mas ele não vai estar crescendo, agregando qualificações, qualidade, né? Ele não vai estar fluindo em crescimento na forma de ampliação, e sim crescendo horizontalmente ou verticalmente, sem nenhuma consequência maior. E depende de reuniões. Eu nem vou colocar a periodicidade delas, mas o propósito delas. Porque tem escolas que eu vi que, mesmo sem planejamentos semanais, eles conseguiram muito bem viabilizar a integração, porque eles chegaram num nível de compreensão da integração que as coisas sempre eram feitas de forma articulada. Então, esse percurso formativo ele precisa ser construído, dá muito trabalho inicialmente, mas ele vai também formando os professores numa perspectiva de crescimento pessoal e profissional e se consolidando enquanto oferta integrada. Aqui no Distrito Federal, a gente vê isso com clareza em algumas instituições. Naquelas que conseguiram mobilizar essas condições, elas seguiram em frente e estão cada vez consolidando mais procedimentos e estratégias de sucesso, né? Agora, aquelas que não conseguiram mobilizar essas condições, o ciclo foi voltado de cabeça para baixo, né? Ao contrário, vai reduzindo as práticas integradas ao ponto de não ter mais curso integrado, mesmo ele sendo construído nessa perspectiva. Então, a integração ela não se garante no projeto de curso. A integração ela se garante na construção coletiva desse percurso formativo, contendo de forma permanente os aspectos do planejamento e da avaliação. Ok? E aí, olha, a gente fica agora para fechar, né? Eu coloco aí para vocês o livro, né, da minha autoria, que fala de tudo isso, das conquistas, das várias discussões. Coloquei aí no chat, né, o link do, da nossa avaliação do curso, mas agora vamos lá, eu queria muito ouvi-los enquanto vocês vão preenchendo a avaliação, eu queria muito ouvi-los, né? Eu não sei se todos já receberam, mas a gente colocou para vocês aí no chat vários recursos, para eu não colocar um link atrás do outro, essa apresentação e todos os recursos que eu tenho sobre essa temática, eu coloquei no Padlet. Não sei se vocês conhecem o Padlet, mas está aqui, tá? Está aberto, gente, para vocês fazerem discussões. Um de cada vez. Então, Márcia, eu acho assim memorável, né, esse trabalho seu, é importante, né? Foi uma oficina prazerosa, né, porque a gente trabalha com a nossa realidade, né, do dia a dia, e da importância, né, desse reconhecimento, né, de saber essa integração de fato, né, conceber essa integração de fato, uma coisa que a gente preconiza muito, né, e leva para as escolas, leva para os nossos professores, né? Então, é só agradecer mesmo, né, essa brilhante ideia sua de fazer esse trabalho que realmente nos direciona e nos ajuda muito. Obrigado. Mais alguém? Eu fico muito feliz de ver que temos discípulos, né, lá no Distrito Federal, que hoje ainda mantém essa metodologia, né? Temos um documento que norteia essa construção coletiva. Então, é um desafio promover essa integração, não é fácil. E, principalmente, quando você tem na escola
um grupo muito volátil, né, que muda muita, muda o corpo docente, entra e sai muitos profissionais. E aí você tem que estar sempre relembrando qual é o propósito do curso, qual é o propósito da formação desse profissional, o que, que ele precisa saber. Talvez oxigenar isso a cada semestre, retomar com o grupo o propósito do semestre, o propósito do eixo e do projeto, para alinhar, né, esse planejamento e nos desdobramentos das práticas pedagógicas. Então, isso sendo costurado inicialmente, consegue evitar muitos problemas, mas isso precisa de um gestor, de um coordenador e de professores que se disponham a desenvolver o currículo integrado como um exercício, como um processo de construção coletiva. E nunca vai ser um igual ao outro, um semestre igual ao outro. Nunca. É sempre diferente. Sempre novas ações, novos projetos, novos encaminhamentos. Até porque no mundo do trabalho você tem sempre novas situações. A mudança profissional é muito rápida, as mudanças que vêm, inclusive tecnológicas, então, que exigem da gente estar sempre se aperfeiçoando nessa área. Mais Márcia, alguém? eu queria falar. Primeiro, eu quero agradecer, né, pelo convite, por esse momento aqui tão prazeroso, né? Quero dizer que eu sou uma das suas discípulas, né? Então, o pouquinho que eu sei de integração, eu aprendi com a Márcia, né? E a gente, cada vez que eu tenho que fazer esse exercício aqui, para mim é um grande prazer, né? Então, assim, ver isso acontecendo dentro da escola é extremamente prazeroso. Eu vi isso acontecendo junto com a Márcia, eu tive esse privilégio, né, de estar com ela em várias escolas e ela fazendo esse trabalho com um grupo enorme de professores e assim fazendo essa construção assim de uma forma muito prazerosa, muito colaborativa. Então assim, esse pouquinho que eu aprendi com ela, a gente tenta também compartilhar, né, aqui com os grupos por onde eu passo. Então, eu tenho passado, né, esses conhecimentos, repassado esses conhecimentos. Então, eu quero agradecer muito por esse momento, poder estar aqui bebendo dessa fonte, né, porque a Márcia realmente, no Distrito Federal, ela é nossa referência aqui de integração, e cada vez que eu posso estar com ela, eu me esforço, né, para estar em todas as apresentações, em todos os trabalhos. Realmente, ela é para a gente uma grande referência. Então, muito obrigada por esse momento, muito obrigada por nos permitir, né, conhecer, né, e compartilhar esse seu conhecimento. Tá? Então, para mim, foi um grande momento aqui estar com você e com esse grupo todo. Pena que a gente não ouviu muito dos outros estados, né? Mas, assim, eu sei que eles vão levar uma sementinha aí, porque realmente tudo isso que a gente fez aqui, essa questão da integração, eu aprendi com a Márcia e hoje eu sou uma grande admiradora, né, desse trabalho, tanto que quero me especializar, estou me especializando e quero fazer mestrado nessa área. Então, obrigada a todos. Aberta, gente. Eu vou colocar aqui para vocês. Obrigada, Giovana, obrigada a vocês, mas a gente tem que aprender muito ainda, né? Porque o conhecimento a gente não sabe tudo, não. Mas também fico feliz porque construir uma proposta dessa sem eu ter estudado antes foi um desafio aqui, mas foi ótimo, a gente conseguiu, né? Eu socializo com vocês o meu e-mail. Queria muito que vocês não deixassem de preencher a ficha. Deixei os materiais no Padlet para todos terem acesso. E obrigada pela presença de todos. Muito obrigada também a Fernanda que me ajudou aqui, me deu esse apoio nessa sala.
E sigamos, gente, continuamos na bandeira e na defesa da oferta integrada da educação profissional com a educação de jovens e adultos, que é a que eu tenho nas mãos desde 2008. Obrigada a todos e um bom dia para todos. Boa continuação aí de estudos e trabalho. Nós que agradecemos. Tchau, tchau. Obrigada, professora Márcia, em nome da organização do evento, e obrigada a todos e todas que participaram desta oficina, que foi realmente muito rica, muito cheia de materiais, e a proposta de fazer, né, uma proposta de curso integrado foi excepcional. Muitíssimo obrigada. Aos pouquinhos, o pessoal foi chegando, foi muito bacana. Conseguiram compreender a totalidade da proposta. Professora, eu queria falar. Eu estou aqui para ouvir. Eu entrei, né, e li lá a proposta da oficina, currículo integrado, e eu acho que a palavra-chave realmente é integração, né, e eu fiquei pensando no decorrer do curso, me situando, porque como eu sou de língua portuguesa, eu estava pensando que integração seria um sinônimo de contextualização, né, já que eu sou de letras, e eu vi que não, é integração mesmo. No seu finalzinho agora, a senhora falou que não tem como trabalhar, não tem como construir se o grupo não estiver integrado, né? Se os colegas não estiverem integrados. Então, integração, acho que é a palavra-chave realmente. Ainda, continuando a minha fala, e claro, quero parabenizar a oficina, a senhora, com muita sabedoria, com muita experiência, conseguiu humildemente dizer que não sabia nada sobre idoso, né, tal, e conseguiu ministrar a oficina de forma plena. Parabéns por tanta humildade e tanta sabedoria em dizer que não sabe, que eu levei isso para a minha sala de aula. Quando eu não sei mesmo, e digo que não sei. E não é vergonha nenhuma dizer que não se sabe, porque eu entendo que ensinar é isso, é aprender junto, né, é aprender juntos. Mas eu também quero falar o seguinte, ainda quando começou a oficina, eu com as minhas realidades, e já que eu trabalho com EJA, anos finais, e pelo que eu entendi, parece que algum grupo é de EJA voltado para a parte de trabalho, né, profissionalizante. E eu sou dos anos finais, aquela bem básicozinho mesmo. E eu me deparo com a realidade de alguns alunos que não sabem ler, né, e é tão preocupante, né, que eu sou de letras, mas eu não sou alfabetizador, não fiz pedagogia, e então eu não sei ensinar a ler, né, eu sei pegar o aluno que ele já vem sabendo ler, e daí sim, claro, com as suas realidades, com as suas dificuldades, cada um, uns mais, outros menos, a gente leva. Agora, quando não sabe realmente, é muito complicado para mim. Eu não sei se cabe eu dizer isso aqui, mas assim, na oficina, já que a gente está tratando de um assunto onde o básico já precisa saber para poder encaminhar, né, mercado de trabalho, curso técnico, mas como pegar esse aluno da EJA que não sabe ler? E daí fica aqui a minha sugestão para os próximos fóruns, de repente, tratar esse tema, né, de alfabetização mesmo, porque eu imagino que não é só no Rio Grande do Norte, não é só em Natal, não é só em Macaíba, que a gente encontre alunos que não saibam ler e que ficam passando de ano, passa de ano. Então, como passa um aluno que não sabe ler? Eu estou falando de leitura porque é a minha área, não estou aqui criticando, não, eu estou aqui, na verdade, dizendo assim, como a gente pode mudar essa realidade. A educação já era difícil antes da pandemia, aí veio uma pandemia e complicou, dificultou mais ainda o ensino. E o da EJA, como foi dito na abertura ontem, né, que devido à realidade política que a gente vem tendo, ao invés de progredir, houve um grande retrocesso, né? Então, assim, fica aqui a minha sugestão para os organizadores, e a senhora, como muito sabe, muito experiente, esse feedback de como pensar na EJA eu não sei se a palavra é valorizar, em como atuar na alfabetização mesmo,
de passar alunos que realmente saibam ler e as 4 operações mínimas necessárias. Como eu falei, eu estou falando de leitura, mas tem matemática também. E esse aluno que não sabe ler, ele vai ter dificuldade em todas as matérias. Isso é fato, né? Em inglês, história, geografia, ciência, matemática e português, claro. Então, fica aqui, estou aproveitando o espaço para deixar essa sementinha plantada para os organizadores e para a senhora, a importância, não sei como é a realidade de Brasília, se também trata, se também acontece isso de passar alunos, de ter alunos que não sabem ler, né? E que eles eles precisam saber aprender. A minha fala é, eles precisam aprender a ler. Eu acho que eu disse o que eu queria dizer. Tá? Obrigado pela oportunidade e parabéns pela oficina. Então, o seu desabafo, acho que é o de todos os professores da EJA do Brasil, porque é claro que com esse processo da pandemia, se as coisas não estavam boas, pioraram muito. Mas como a gente tem que esperançar na perspectiva freiriana, né? Eu acredito que a forma de fazer com que esses estudantes da EJA aprendam a ler e as operações matemáticas, a interpretar esse mundo, é dar sentido a essa leitura, a esse cálculo e a essa interpretação do mundo. É você colocá-los para ler esse mundo. E ler esse mundo na perspectiva freiriana é, primeiro, quem são eles? Eles se identificarem enquanto sujeitos. E o que eu preciso fazer nesse mundo? Eles reconhecerem a importância deles e de uma formação que faça com que eles consigam intervir nesse mundo de uma forma mais efetiva. Então, a linguagem e as operações matemáticas para eles são fundamentais. Eles compreenderam isso? A partir disso, o que para eles é obrigação que eles saibam ler e interpretar? Então, esse processo de alfabetização é a partir da realidade deles, das experiências deles, é as leituras que eles têm que fazer em todos os momentos da vida, em todas as situações e contextos sociais. Não é a leitura do livro nem da literatura, porque por agora ele não está conseguindo. Mas que leituras para eles são necessárias? É a leitura da bula? É a leitura de um aviso? É a leitura de um supermercado, de um determinado preço? São os contextos e necessidades sociais que vão fazer com que eles tenham que compreender, interpretar, e isso vai fazer com que eles percebam a necessidade e até a velocidade necessária para essa aprendizagem acontecer, no sentido da dedicação, da parceria, né? De estudar juntos e não de forma isolada, porque o adulto gosta de aprender junto, ele não gosta de nada isolado. E a forma à distância da pandemia os isolou muito, né? Então, essa preocupação que você tem, Tom, é realmente importante. Agora, na perspectiva freiriana, eu vejo a solução de você fazer com que esses adultos hoje, que estão com essas dificuldades de leitura e de operações matemáticas, vejam na necessidade da sua sobrevivência diária algo que os impulsione para que essa aprendizagem aconteça. Então, a Dona Maria e o seu João vai aprender porque observou que se ele não entender aquela receita ou aquele aviso que ele precisa estar sempre acompanhando do INSS ou do salário, ou daquela firma, ou daquela ocupação, ou do ônibus, seja o que for, se ele não compreender esses códigos, ele não vai interpretar, e ele sabe disso. Porque o adulto ele está lá porque ele sabe que tem que estudar, que ele tem essa dificuldade. Mas vamos associar isso a
ele aprender e conseguir ter resultados imediatos, que isso os motiva e não os afasta do cotidiano de sala de aula. Bom, é isso, Tom. Agradeço a sua fala, e ao ouvir a senhora com a sua experiência, e sei que estou no caminho certo, já faço isso, né? Eu uso a realidade deles para a vida deles, de forma que eles possam trazer, como a senhora está citando aí, como freiriano, que é assim que ele nos ensinou, deixou. Mas obrigado. Então, sei que estou no caminho certo, vou fazendo assim mesmo. Obrigado, viu? Obrigada a você Parabéns. pela participação. Tchau para todos e todas. Obrigada, vou interromper a gravação. Bom dia a todos e todas. Obrigada, professora Márcia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.